Leitura da mente. Imagine pensar em alguma coisa e o computador recriar a imagem que você imaginou. Pesquisadores da Universidade de Toronto transformaram em realidade o que parecia ser ficção do cinema. Eles desenvolveram uma técnica que pode reproduzir uma imagem digital pensada por uma pessoa, simplesmente lendo a atividade elétrica do cérebro dela. O novo estudo foi aceito para publicação na revista e-Neuro, e a equipe da universidade usou um teste não invasivo conhecido como eletroencefalograma, usado no diagnóstico de tumores cerebrais, epilepsia e outras condições, para registrar atividade elétrica em participantes que receberam estímulos visuais em uma tela de computador. Em um computador com algoritmos de aprendizado de máquinas especiais, a equipe recriou imagens dos rostos que os participantes estavam pensando, usando os dados registrados pelo EEG. E o algoritmo buscou sinais cerebrais e reproduziu como uma imagem digital. E aí, quais são os benefícios de uma iniciativa como essa, na sua opinião, Edson? Eu acho fantástico, né? Ciência está avançando cada vez mais. E aí eu fiquei pensando, né? Você lendo essa matéria, como é possível você, captando as ondas cerebrais, né? Como é que é possível você formar essa imagem? Porque até onde a gente sabe, o cérebro, ele ajuda, por exemplo, nós que olhamos, o olho, na realidade, ele capta e quem organiza tudo é o cérebro, tá certo? Para nos dar as imagens. Né? Não é o olho. O olho é só um instrumento que traz e o cérebro é que organiza e te transporte. ele organiza e te forma aquela imagem, tá certo? É um negócio fantástico. Por outro lado, nós sabemos que o espírito, ele é em a parte do cérebro. Existem estudos aí de neurologistas, até de pesquisadores, que comprovam. Quando a pessoa está em coma, por exemplo, induzido ou não, está em coma, o cérebro não tem impulsos elétricos. E a pessoa consegue guardar e trazer memórias daquele período em que o cérebro ficou parado, vamos assim dizer. Stand-by, né? Ficou lá em stand-by. Como é que ele pode reter? Então, já nesse sentido, você tem aí uma comprovação de que é o espírito que traz e pensa e retém e depois traz para o cérebro, que na realidade é um instrumento, tá certo? É uma máquina, né? Eu acho de extrema importância que isso esteja acontecendo. Eu acho que se isso realmente for proveitoso, se isso realmente se der continuidade e a gente conseguir chegar num equipamento que seja mais afinado, fatalmente os cientistas vão acabar descobrindo a existência de um ser, né, ou de algo além que vão compor que eles vão acabar descobrindo a alma, né? Ou, no caso aqui, o espírito, tá certo? Certo. Depois eu posso falar um pouco mais desses pesquisadores que eu tenho, os livros que eu li aí, eu posso falar um pouquinho mais. Mas eu quero ouvir a Kátia também. Tem muito o que falar, porque assim, eles estão pesquisando algo material sobre outro algo material, que é o cérebro, né? Então, eles estão limitados a ter o resultado que este cérebro vai impingir para eles. E para por aí. E aí, como bem disse o Edson, tem algo além disso. E que pode ser que os algoritmos não consigam atingir, né? Então, a gente quer que eles avancem? Queremos, mas ao limite, né? Porque eles estão lidando com material. E lidar com material para estudar algo que não é material não vai ter resultado. É verdade. E sobre os nossos... Pode falar. Não, eu queria, até complementando a Kátia, se você parar para pensar, o cérebro ele tem que estar em plena atividade para eles conseguirem fazer esse tipo de experimento, né? Então, na realidade, quem está alimentando o cérebro é o espírito. Tá certo? Porque se o espírito não estiver ali para alimentar, o cérebro vai estar lá paradinho, não vai ter... Se eles, por exemplo, fizerem esse experimento com alguém que está em coma, talvez eles não consigam... Não tem o resultado. Eu estou falando talvez, tá? Porque eu não sei como é que funciona aí o... Talvez eles não consigam o mesmo resultado do que alguém que está ali pronto e produzindo as imagens, vamos assim dizer, para que eles possam captar, né? E reproduzir. Mas
não deixa de ser um avanço, porque eles estão Fantástico, lidando com o né? pensamento daquela pessoa naquele instante, Fantástico, né? né? Exatamente. O pensamento é recriado em imagens, como diz aí no título, né? E sobre o pensamento aí, como é que a gente faz para vigiar nossos pensamentos, Kátia? Olha, essa máquina seria muito boa para se obtê-la e tê-la nas câmaras, né, de deputados, vereadores. Seria sensacional, porque seria o freio primeiro Com certeza. de todas as intenções dessa gama de auxiliares que a gente Poxa põe vida, lá hein? para trabalhar por Tá nós. precisando, né? Infelizmente, a gente precisa de freios ainda, né? Você veja, uma máquina capaz de recriar um pensamento da gente, trazendo a conhecimento o que a gente pensou. Isso é legal, isso é importante. Por exemplo, de certa forma isso já era feito, mas não em forma de figuras, mas era feito em forma de decodificar e transformar isso em som, que era o que o Stephen Hawking usava, né? É verdade. Então, Ele o tinha- cérebro dele mandava e aí transformava em palavras. Olha o que ele fez. Com Exatamente. isso. Ele utilizou dessa... Magnífico. É muito legal. Edson? Eu acho que para você vigiar seus pensamentos, você precisa ter consciência de quem é você. Porque nós sabemos que nós somos influenciados o tempo todo, né? Aliás, questão 459 do Livro dos Espíritos. Vamos lembrar? As influências. Os espíritos influenciam nos nossos pensamentos, nos nossos atos. Mais do que a gente Mais imagina. do que a gente imagina, certo? Às vezes a gente fala muito aqui dessa questão porque ela é de extrema importância. Então, como é que eu sei se aquilo que eu estou pensando é algo que está sendo induzido ou se é algo que efetivamente é meu? Como que faz para saber? Você tem que se conhecer. E a única forma de você se conhecer é sendo honesto consigo. Abstraindo-se, né, dessas crenças que são castradoras, essas crenças que te fazem se sentir alguém culpado, que precisa ser punido ou coisa que o valha, porque existe, infelizmente, também no meio espírita, né, que não deveria existir. E aí a gente cria ali, somos induzidos, né, a ter ideias, como eu já falei de novo, castradoras, que fazem com que a gente não se permita saber quem somos de fato. Aí você não consegue, se você tem esse tipo de ideologia, né, esse tipo de forma de pensar, você não consegue abstrair-se, né, e vigiar seus pensamentos. Tá certo? A única forma que você tem de fazer isso é se conhecendo. Eu tenho por mim o seguinte, eu não me incomodo muito com isso. Entende? Porque se eu começar a me preocupar com esse tipo de coisa, aí nós vamos viver direito. Tá certo? Então o que eu faço? Eu tenho uma filosofia de vida que é de tentar fazer sempre o melhor. Quer dizer que eu vou acertar sempre? Não. Não, né, Kátia? Que a Não gente dá, vai. né? Mas eu tento fazer sempre o meu melhor. Tá certo? E eu acho que não tem coisa melhor do que você não se preocupar em ficar vigiando. Por quê? Porque você sabe que você está tentando fazer o seu melhor. Mas você também tem que ter a hombridade de reconhecer quando aquele teu melhor não foi tão bom assim. Tá certo? Não sei se ficou claro, porque se você começa a se preocupar em, puxa, eu não posso pensar isso, eu tenho que vigiar, você não vai viver, Não mesmo. não vai. Então é melhor que você afrouxe, que você se solte, tendo a certeza que não há punidade, né, que não vai condenação premeditada e tal, e que você procure fazer sempre o seu melhor, porque assim é a única forma que você tem de aprender, É verdade. de saber quem é você de fato. Tem muitas pessoas que só têm mais pensamentos aí pessimistas do que otimistas, né? Porque são induzidas, é o que eu estou falando aí, né? Exatamente. E aí tem uns prejuízos aí espirituais, psicológicos, físicos também, né, Kátia? Então, existem os dois lados, né? Existe essa indução que as pessoas se deixam levar pelas outras, pelo mar, aí as pessoas vão tudo atrás, né? As redes sociais fazem os isso, carneiros de Panúrgio, né? É. Tem lá, os Lamenais fala sobre isso. Lança a ideia, vai todo mundo atrás, que nem carneirinho. Então, e tem também o problema físico pura e tão somente falando, que são problemas neurais, onde a pessoa não consegue, já é comprovado cientificamente, ter pensamentos bons. Olha só, o cérebro briga com ele próprio. O cérebro impede que ele construa pensamentos positivos, que ele construa. Então, aí precisa de medicamentos, precisa de psicoterapia, precisa de um auxílio médico. Então, há que se observar isso.
Tá com muito pensamento negativo, meu amigo, procura um médico. Urgente. Não espera, isso vai mudar, porque isso pode se tornar uma constante e às vezes a doença não está instalada e você pode reverter. Se não há a doença, se não há o problema quimicamente comprovado. Agora, não havendo, obviamente, treino, como ele bem falou. O primeiro treino, se conhecer. Ele deu a chave. Ele deu as reflexões, né? Essa reforma íntima, conheça né? a ti mesmo. É o básico para que a gente consiga evoluir. É para isso que a gente está aqui. Essas, vamos colocar assim, atribulações que a gente tem no dia a dia nos desviam disso, né? E aí entra também o orar e vigiar, né, Edson? Eu gosto muito lá da questão 919, eu de novo aqui falando de Livro dos Espíritos, né? A questão 919, que o Santo Agostinho, o Kardec pergunta, né, como é que ele fazia para ele se conhecer. Porque quem falou qual seria o meio mais eficaz de você se melhorar nessa vida foi o Santo Agostinho dizendo, conhece-te a ti mesmo, tá certo? Aí na sequência o Kardec fala, mas como é que a pessoa pode se conhecer? Então ele fala, fazer como eu fazia. O que ele fazia? De noite, antes de dormir, ele fazia uma reflexão diária das atitudes dele. Mas é aquilo que eu falei, ele era honesto com ele, entende? Ele era sincero com ele mesmo, ele não tinha medo, né, receio de avaliar uma atitude negativa ou errada que ele tomou, entendeu? E ele fazia isso toda noite e isso ajudou-o a se conhecer de fato. Sem pudores, né? Sem receio. Parece história da carochinha, né, Edson? Mas não é. E é tão simples e possível. Não é algo divino, não é algo dificultoso. Não é algo que está ao seu alcance, né, trabalhoso. Kátia? Depende só de você, certo? Exato. Verdade. E o quanto isso faz bem para nós, né? Porque aos pouquinhos detalhes a gente vai vendo o quanto tem ainda a melhorar, né? Porque ainda nos melindramos, somos egoístas, impacientes. E aí não é numa encarnação que a gente vai tirar tudo isso aí, né, Kátia? Não dá. Eu acho que precisa de umas 3, pelo menos, né? Só 3? 3.000. Olha, eu acabo de aumentar o meu 3.000. nível de umidade. É verdade. Mas posso fazer um complemento? Claro, dá tempo. Eu acho que não tem pessoa que se conheça de fato se ela não for sincera. E para ela ser sincera, ela tem que ter uma boa dose de autoaceitação e de auto-perdão. Verdade. Porque, infelizmente, a gente é induzido, né, a ter sentimentos negativos de nós mesmos, né? Porque se você, por exemplo, faz uma coisa que não agrada uma determinada pessoa, pode ser até um membro mesmo da tua família. Aquela pessoa vai reagir e você já vai se sentir mal porque você não fez como a pessoa queria. Tá certo? Então, como a gente tem essa educação, nós somos formados, né, para ter essa educação desta forma, onde você traz para si as responsabilidades dessas coisas, fica difícil. Por isso que você tem que ter uma boa dose de autoaceitação e uma boa dose de auto-perdão para isso. Essa mania, vamos dizer assim, esse costume da gente pensar, às vezes, mais do lado pessimista aí, até pela mídia, né, do que a mídia nos traz todos os dias, isso já vem de outras vivências passadas aí, Kátia? Um vício, vamos dizer assim? Como que é isso? A construção do ser. A gente tem mania de querer separar o que é o nosso vício de nós. Como se o vício fosse algo à parte de nós. É não, alguém que é de outro. Né? Ele é um outro organismo, né? Não, isso faz parte, é nosso, faz parte da nossa construção. Nós trouxemos e precisamos talhar isso. E não está errado fazer essas experimentações. Errar é necessário para que a gente possa observar este erro e acertar. Porque ninguém acerta sempre e logo de primeira, porque senão não seria um ignorante. E todos nós nascemos simples e ignorantes. E é nos erros e acertos que a gente vai aí talhando, construindo o nosso ser. Não tem jeito. Errar faz parte, então. Faz parte. Né? E tem um detalhe. Também um dos ensinamentos dos espíritos é que se nós estamos habitando a Terra e encarnando, é porque a gente ainda precisa evoluir, precisa aprender coisas, tá certo? E você só aprende se você fizer, se você vai errar, vai acertar, e aí você vai fazendo um balanço, né? E é assim que você vai evoluindo.
falando assim em termos de mamãe, né? Você vai criar Mamãe um de bolo. 5 filhos. Você vai criar vai fazer um bolo, não tem receita. Você começa a fazer as experimentações de quantidade, de ingredientes até acertar o ponto do bolo Isso aí. corretamente. Eu já fiz um meio cru e fiz um queimado. Uma hora você acerta. O que importa é tentar. Eu tô tentando. Eu, por exemplo, se for pra cozinha, só vou fazer o queimado. Olha, gente, ele já está desistindo antes mesmo de Não, começar. brincadeira. A gente Eu cozinho falando- bem, viu? Falando disso na Páscoa. O Edson aí vai me dar Não, umas eu receitas, cozinho hein? bem, sabia? Eu faço todo domingo, eu faço a comida em casa. Que Que legal, maravilha, né? Eu bacana, gosto. dar um descanso aí pra Eu esposa e não, tudo. Desde que casamos, hein? Olha que chique. Ela cozinha também. Também, mas do domingo sou eu. Olha só, vou passar esse programa aqui pro André, ó. Podíamos fazer um domingo. programa de receitas espíritas, você acha? É isso mesmo, você, Um pão de Kátia, ló espiritual, sei lá, faz muita receita? Não, eu não gosto de cozinhar. Uau. Apesar de cozinhar bem. Não gosta. Não gosto, A não minha mãe é nasci. assim também, cozinha muito bem, mas não gosta muito da cozinha. Interessante. Acontece, interessante. E Como é que consegue Ainda cozinhar bem que bem? Deus sabe o que faz e colocou 5 filhos que adoram cozinhar. Que legal! E um marido que, ó, nota 10 É também. o Beleza, chefe, hein? Masterchef. É isso aí, você vai continuando acompanhando aí nosso programa. Muita notícia, informação, espiritualidade, alegria, coisa Descontração, boa. né? Descontração, é assim que a gente vai aprendendo, né? Mas uma maneira mais fácil da Lógico. gente adquirir conhecimento, colocar em prática no nosso dia a dia, que é isso que é importante, vigiar aí os nossos pensamentos, né? Tem muita notícia ainda pro dia de hoje, coluna, quadros. Vai continuando sintonizado aí no Manhã Boa Nova, que vai pro intervalo e volta daqui a pouquinho. Fique por aí.